tradução é Almeida. 1 Pedro, capítulo 1. E vamos orar. Pai, pedimos que nessa noite o Teu Espírito Santo continue falando ao nosso coração por intermédio da Tua palavra, Senhor. Ensina-nos, exorte-nos, abra os nossos olhos espirituais, Senhor. E nos dá um coração sensível à Tua palavra, Pai. Que não haja neste momento nenhuma causa de dispersão, pelo contrário, que toda a nossa atenção esteja na voz do Teu Espírito Santo que fala conosco pela Tua palavra. Assim nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Pensando um pouquinho sobre este momento, esses dias, de Páscoa, nós temos, pelo menos as mais conhecidas, 3 Páscoas. Nós temos a Páscoa hebraica, que diz respeito à libertação do povo que estava no cativeiro egípcio, E você encontra esta passagem bíblica no capítulo 12 de Êxodo. Essa é a Páscoa hebraica. Nessa Páscoa hebraica, diferente da Páscoa cristã, ali se comeu de um cordeiro, e o sangue do cordeiro foi passado nos umbrais das casas para livrar da morte. Este cordeiro foi compartilhado em família, o cordeiro para a família, mas também para todo aquele que quisesse se agregar à família e servir ao Deus de Israel. Logo, o cordeiro foi disponível a todos os que gostariam de servir e seguir o Deus de Israel. Essa é a Páscoa hebraica. Mas também ali se comeu ervas amargas, e se come até hoje, na tradição dos judeus, para lembrar do tempo difícil da escravidão no Egito. As ervas amargas traziam essa memória, e come-se também os pães sem fermento. Essa é a Páscoa hebraica. Aí nós temos a Páscoa cultural. A Páscoa cultural tem a ver com a cultura anglo-saxônica, onde a deusa Ostera reteve o inverno, e então um coelho chamado Ostern, nome feio, que botava ovos coloridos, ele leva a bandeja de ovos em sacrifício para entregar a Ostera, que então libera a primavera. Essa é a ideia da Páscoa cultural. E então os franceses, no século XVII, pegam isso, alguns camponeses, e embalam ovos de chocolate, ou recheados de chocolate, com muitas cores, e entregam para crianças carentes dos vilarejos, baseado na cultura anglo-saxônica da deusa Ostera. Mas também nós temos a Páscoa cristã, onde não se come o cordeiro, porque o cordeiro foi imolado na cruz do Calvário. Nós temos a Páscoa cristã, que não é historinha apenas de fada ou uma questão cultural, é muito mais isso. É o Deus em carne, Cristo Jesus, diante de quem a história se inclinou. E o nosso calendário está firmado no Deus em carne, no Verbo que se fez carne, em Jesus Cristo. Eu falo para os irmãos que as datas históricas, desde o início da criação, decrescem até o marco que é a cruz, até os pés de Cristo. Elas se inclinam a Cristo, a história se inclina a Cristo. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, ao qual os hebreus, os judeus, não o aceitam como Messias, mas onde todo o Antigo Testamento apontou para a sua vinda, para a sua manifestação em carne. E todos os sinais
miraculosos que foram feitos pelas mãos de Deus no Egito, foram feitas pelas mãos de Jesus Cristo, enquanto na terra. Essa é a Páscoa cristã, que se come o pão, não sendo o pão o corpo de Cristo, literal, mas como a própria Escritura diz, nós comemos em memória de Cristo, para lembrar do seu corpo que foi moído na cruz do Calvário. Tomamos do suco da uva, para lembrarmos do sangue que foi derramado por cada um de nós. E é sobre a pessoa da Páscoa que o apóstolo Pedro vem nos falar nessa noite. Amém? Então vamos lá, 1 Pedro, no capítulo 1, a partir do verso 18. Sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados do vosso fútil procedimento que vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro, sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo, conhecido com efeito antes da fundação do mundo, porém manifestado no fim dos tempos por amor de vós. Por amor de vós. Note que a cruz de Cristo não é somente o início de uma vida com Deus, mas ela é o start do fim dos tempos. Aqui está dizendo que esse Cordeiro manifestado no fim dos tempos. A cruz de Cristo dá o pontapé inicial para os últimos dias, os quais se aproximam cada dia mais da sua segunda vinda. E assim como Cristo da história do Antigo Testamento, que foi profetizado, se manifestou na história e no tempo, Ele que é o Senhor do tempo, e que morreu na cruz do Calvário. E esse próprio Cristo profetizado na história do Antigo Testamento, que é fatídico, é vivo, que ressuscitou, Ele próprio diz que vai voltar uma segunda vez. Não mais para morrer, não mais para perdoar pecados, não mais para ser expiação numa cruz, objeto de vergonha, não mais para ser encontrado entre os malditos na cruz, mas vem para recolher a sua igreja e para aplicar juízo. Vem em poder e glória para julgar. Não vem mais como servo sofredor para evangelizar ninguém, mas virá em poder e glória, simplesmente para julgar. E então levar os seus, a sua igreja. Se a história do Antigo Testamento profetizou e Cristo veio, seria eu tão louco de duvidar da promessa do próprio Cristo que voltará uma segunda vez? Isso é insanidade. Isso é desintelectualidade. O que o Cristo profetizado se manifestou. Pedro está escrevendo isso do Cristo que foi imolado. Num tempo difícil, essa carta foi escrita aproximadamente no ano 65, em um ano de grande perseguição. O início do capítulo 1, Pedro diz que está enviando essa carta aos irmãos da dispersão. E quando nós olhamos para a história, no ano 64, Nero, em sua loucura, ateia fogo em Roma, em 14 bairros. As chamas se dão durante 6 dias. E a culpa recai sobre os cristãos. A culpa recai sobre os cristãos. Alguns dizem que faltou madeira para crucificar cristão e fazê-los de luz para iluminar os bairros. Naqueles dias foram terríveis. Então há uma perseguição acirrada para os cristãos dessa época. E há um cuidado do apóstolo Pedro em escrever esses irmãos, endereçando mais ao norte da Ásia, que estavam dispersos naquela região, para fortalecê-los na fé, para que não dessem marcha ré
na sua fé, para que não voltassem atrás na apostasia. E o motivo maior dessa perseverança é o Cristo que morreu, mas que vem para julgar, para fazer cair por terra os maiorais da nação, esses que infligem injustiça, esses que vêm para perseguir, como nós vemos aqui, e é um fato, a igreja, sobre incrédulos e sobre desobedientes virá o juízo do Senhor. E eles traziam com vigor essa esperança no coração, como se fosse para aquele momento. E Pedro escreve para que os irmãos sejam sustentados nessa verdade, porque Cristo foi imolado, o Cordeiro foi imolado. E aqui diz o texto, conhecido com efeito, no verso 20, antes da fundação do mundo. Isso que me constrange. Isso que me constrange. Deus, antes mesmo de dizer, haja luz, já havia providenciado a cruz. Antes mesmo de criar as coisas, a terra e o ser humano, Deus já havia providenciado o Cordeiro. Todo pai sabe que seu filho vai tropeçar algumas vezes. Os pais aqui, quando você tem um filho, você tem uma noção teológica muito mais ampla e mais viva. E isso é bom. Significa que ele é imperfeito como qualquer ser humano. O pai avisa, o pai prepara, o pai ensina, assim como Deus fez. Mas a decisão daquele homem criado no Éden, Adão, foi contrária à vontade do pai. Mas o pai não perdeu o controle da situação do mundo. E fará conforme lhe apraz, segundo a sua vontade. Ninguém frustra os planos de Deus. Ninguém é capaz de destruir os planos de Deus. E Cristo já havia sido providenciado como salvação para tirar o pecado do mundo, antes mesmo da criação. Isso é um amor preventivo, que sabe que vai cair, que sabe que o homem vai cair, mas que vai ministrar e servir o homem com amor de redenção, de salvação, de livramento. Esse é um Deus todo-poderoso, onisciente. Esse é o Deus que nos amou antes da fundação do mundo. Esse é o Deus que qualquer ser humano traz algumas assinaturas dele em si mesmo, como o senso de amor, de justiça, de alegria, de tristeza. Todo ser humano traz isso em si mesmo. Em cada tribo que se vá, nas mais longínquas, há uma necessidade de adorar a Deus. Porque Ele é digno de todo louvor, de toda adoração. Providencia o Cordeiro antes da fundação do mundo. E quando olho para mim e vejo os meus tropeços e pecados que cometi, isso ainda me constrange muito mais. Se eu pudesse ainda mais cedo ter contato com essa palavra e com um amor imensurável, se eu pudesse ainda mais cedo ter a consciência desse amor tremendo de Deus em seu Filho Jesus Cristo, para que mais cedo pudesse ter me entregue a Ele. Mas fato é que nele eu encontro o perdão. E a partir do Cristo, da cruz do Calvário, eu passo de fato a viver, não mais inutilmente, mas a vida que se deve ter, superabundante, abundantemente.
Esse é o Cristo de Deus, providência para o pecado do Éden, providência para o nosso pecado diário. É o Cristo em que eu e você encontramos o perdão. Mas quando nós olhamos num paralelo com a Páscoa hebraica, é maravilhoso. Porque o cordeiro, naquele contexto, como um todo, é quem faz a diferença. Primeiro, ele precisava ser perfeito. Cristo é perfeito. Depois, ele precisaria ser morto. Cristo foi morto. E depois, o seu sangue seria usado para livrar e para separar os que são e os que não são, os que creem e os que não creem. E depois o resultado da morte do Cordeiro é a formação do povo de Deus, assim como foi a morte de Cristo Jesus, que separa luz de trevas, pecaminosidade e santidade, e faz nascer o povo de Deus, a igreja. É o Cordeiro que tornou claro para cada hebreu que saiu do Egito, cerca de 3 milhões de pessoas, 600 mil homens, sem contar mulheres e crianças. Era muita gente. Para cada hebreu, o cordeiro ali que foi morto naquela madrugada, naquela noite, à meia-noite, ficou muito claro que os resquícios, a cultura, a forma de ser e viver, e os deuses do Egito já não tinham mais domínio e não deveriam ter domínio mais sobre aquele povo a quem Deus separou. Essa palavra no hebraico é sherem, separar, que é exclusividade, é meu e somente meu. Assim como Cristo, que é morto na cruz do Calvário, torna-nos claro uma coisa, que a partir daquele dia em que ouvimos a sua palavra, e pelo Espírito Santo fomos convencidos de que somos pecadores por natureza, e somos levados ao arrependimento diante de Cristo, o Cristo da cruz nos deixa muito claro que não deverá haver lugar mais para aquilo que era mundano em nós. Nenhum tipo de prazer mundano, pecaminoso, deverá existir mais naquele que agora foi separado pelo sacrifício de Cristo para ser igreja e povo de Deus. Esse Cristo que morre, assim como o cordeiro lá dos Hebreus, precisa ser compartilhado e nutrir a família, alimentar a família. A sua palavra é alimento, a sua palavra é nutrição. Não somente individual, mas precisa estar presente na família. Precisa também ser compartilhado àquele que quer confessar e professar essa fé. Como estrangeiro, como vizinho, ao desconhecido, Cristo precisa ser conhecido. Assim como aquele cordeiro que foi imolado lá no Êxodo, poderia ser partilhado ao estrangeiro, se ele então quisesse professar a fé dos hebreus. Então, o texto de Colossenses diz que o Antigo Testamento é sombra. As festas, os dias consagrados dos hebreus eram sombras que apontavam para a pessoa de Jesus Cristo. E quem nos ensina isso é um judeu muito culto, um dos mais cultos de sua época, o apóstolo Paulo. Cresceu aos pés de Gamaliel, da escola do Rabino Hilel, a maior escola rabínica até os dias de hoje para o judeu. Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, nos dá essa aula
e chama Jesus Cristo como nosso Cordeiro Pascal. O Cristo que morreu na cruz do Calvário, a Ele, somente Ele, é dado a autoridade de nos perdoar os nossos pecados e de nos apartar de tudo aquilo que é velho e pecaminoso, assim como aquele cordeiro imolado lá no Egito separava o povo de Deus para uma peregrinação até a terra de Canaã. O problema é que aquele povo, mesmo vendo os milagres operados naquele lugar, pelas mãos poderosas de Deus, a grande maioria endureceu o coração, assim como o faraó havia feito, agindo em desobediência a Deus. Muitos pereceram no deserto. Essa é a preocupação do apóstolo Pedro ao escrever essa carta. Note a partir do verso 13, irmãos, vamos voltar um pouquinho no capítulo 1. Pedro diz assim: por isso, cingindo o vosso entendimento, sede sóbrios. O perigo do engano, o perigo em querer voltar atrás à velha vida por causa da ameaça e das circunstâncias e do medo. Nós temos as testemunhas que falaram para nós aqui hoje, recentes, contemporâneos, que estão vivendo um tempo de medo, de grande perseguição, e que mantém firme a sua confissão de fé. Diante de um perigo iminente, diariamente, mantém firmes a sua confissão de fé. Então o apóstolo Pedro escreve aos irmãos para que cinjam, revistam, vistam o seu entendimento da palavra de Deus, do conhecimento do Senhor Jesus Cristo, para que não voltem atrás. Faz-nos lembrar dos escritos de Hebreus capítulo 10, verso 38 e 39, que Deus não tem prazer naquele que retrocede. Naquele que se torna um apóstata na fé. Há uma necessidade nos dias de hoje de revestirmos, sim, a nossa consciência e o nosso intelecto de Cristo. Por causa da palavra de Cristo. Então somos transformados no nosso entendimento. Assim Paulo nos ensina, no capítulo 12 de Romanos, verso 1 e 2, transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Há um apelo do apóstolo Pedro a essa igreja, mesmo diante de tamanha circunstância de grande perseguição, para que não voltem atrás. É triste em nossos dias hoje olhar e ver pessoas que têm seguido a Cristo, se é que eu posso falar assim, mas que nunca leu a Bíblia inteira. Tantos anos na igreja. E não é capaz de amar o seu Deus, a ponto de conhecê-lo, e se conhece o Senhor, ele se revela pelas Escrituras Sagradas. É por aqui que ele se revela. Ah, eu não ouço Deus, é porque você não lê a Bíblia. Se você lesse a Bíblia, você ouviria Deus. Ah, mas eu quero ouvir em voz audível, então lê a Bíblia em voz alta, você vai ouvir Deus falar audivelmente para você. Parece que a sua palavra não nos é suficiente, isso é terrível. Né? Quando a palavra de um homem não é honrada, nos nossos dias, você já percebe que é um mau caráter aquele sujeito que não honra a palavra. Aliás, antigamente era o fio do bigode, né? Que se falava. Hoje se assina um monte de papel e mesmo assim o sujeito é mau caráter e não cumpre nem o que assinou.
Isso é terrível, isso não é homem, não. Isso não é homem. Não é mesmo? É triste isso. Mas a palavra de Deus basta ao cristão. Nós não somos movidos por experiências emocionais. Pode acontecer uma outra vez, mas não é isso que nos sustenta. Ser cristão é estar tão firmemente convicto da palavra de Deus, a ponto de que venham aqueles dias em que você não é capaz de compreender o que está acontecendo, você não sente nada, e só está vindo pancada, e é tristeza, mas nenhuma dessas coisas te arrancam dos caminhos do Senhor, porque a palavra de Deus nos basta. As Escrituras nos bastam. Nós precisamos cingir o nosso entendimento com as Escrituras. Precisamos conhecer a Bíblia. Precisamos questionar o que está sendo pregado sobre ela. Ontem os meninos davam aula aqui, e é interessante, quando você chega em Tiago, você descobre que às vezes você estava citando o ditado popular e não o versículo. E orando às vezes assim, né? Às vezes a gente está orando o ditado popular achando que é versículo. Porque Deus, os humilhados serão exaltados. Vai achar esse versículo na Bíblia. Não existe esse versículo na Bíblia. Mas a gente acha que tem. Que alguém pregou um dia assim e a gente acha que fala isso na Bíblia. Aí você vai para Tiago e fala, mas não é bem assim. É aquele que se humilha. Bem diferente. Tem tudo a ver comigo. E não com quem me humilha, mas eu devo me humilhar. Precisamos cingir o nosso conhecimento com a palavra de Deus, irmãos. Não se dê o direito de não ler a Bíblia. E lê-la inteira. Inteira. Quantos homens, na curiosidade, e foram meditar sobre a Bíblia sem mesmo crer em Deus, e quando resolveram aceitar o desafio, não precisou nem ler toda. Ao iniciar o Novo Testamento já estavam em prantos, sendo tocados pelo poder de Deus, porque a palavra de Deus é poderosa. Para os tempos difíceis, para os tempos bons, que não nos falte o conhecimento das Escrituras, porque ela revela o Cordeiro que foi morto antes da fundação do mundo. Porque ela revela em Cristo o amor de Deus antecipado antes da criação da humanidade. E que em Cristo nos vemos totalmente pecadores, e Ele nunca pecou, porque é o próprio Deus. E em Cristo encontramos o perdão, a redenção e a libertação das garras do diabo. E o texto continua dizendo, versículo 14, como filhos da obediência. Um paralelo que antes de Cristo, a Bíblia deixa claro a condição de qualquer ser humano fora de Cristo. São filhos da ira, Efésios capítulo 2, versículo 1, 2, 3 e 4. Mas em Cristo, o chamado é outro. Lembre que o Cordeiro ele separa. Cristo nos separa. Para Ele, povo dEle, exclusivo dEle. E que são chamados como filhos da obediência. Quando nós estudamos a carta de 1 Tessalonicenses aqui, eu não sei, foi 2 Tessalonicenses que eu fiz aos domingos e 1 Tessalonicenses, né, que eu fiz na terça-feira, é isso, né? Não perco a ordem aqui. Nós vimos ali sobre o juízo de Deus que vem sobre os que renunciaram conhecer a Deus, mas também sobre os que, conhecendo o Evangelho, não obedeceram. Portanto, temos essa característica a partir de Cristo, de sermos conhecidos como filhos da obediência, e por isso o texto continua dizendo, não vos amoldeis às paixões que tinhas anteriormente na vossa ignorância.
A Páscoa da qual falamos, ela fala de salvação, de uma graça, de um amor indizível, mas de um amor com critério, por isso é amor. De um amor com justiça, senão não é amor. Porque em si mesmo, na Santíssima Trindade, Deus em essência é amor. Não há amor injusto. Não existe amor se houver injustiça. Diz o texto: não vos amoldeis às paixões que tinhais. Esta graça, este amor que se manifesta no Cordeiro Pascal, ou enfim, na pessoa de Jesus Cristo. Um amor que nos compromisso com a santidade. Não há lugar mais, estando eu e você em Cristo, a pecaminosidade que vivíamos no mundo. As tentações virão e lutaremos contra elas, assim como Paulo nos ensina, ao ponto de esmurrar o próprio corpo. E mesmo que então, tropeçando em uma das tentações, podemos nos achegar a Deus por Cristo Jesus e encontrarmos redenção, perdão e graça. Não deve haver lugar mais para o prazer mundano e pecaminoso na vida daquele que foi alcançado por esse Cordeiro Pascal. Na vida daquele que foi encontrado pela graça e pelo amor de Deus. A partir desse caráter transformado, sendo novas criaturas, a partir de Cristo, o que deve ser proveniente deste homem e mulher que nasceu em Cristo é a glorificação de Cristo. Tudo deverá ser para a glória de Deus. Já provamos para nós que somos péssimos ao querermos levar a vida fora de Cristo. Pequeninos na ignorância, destruídos pela ignorância, destruídos pela incredulidade. O corpo se destrói na vida pecaminosa, a alma se destrói sem perdão, com rancor. Já provamos para nós mesmos que por mais tecnologia que possamos ter, ainda continuamos cada vez piores seres humanos. Que por mais dinheiro que uma nação possa gerar, mais corrupção ela gera. Mais desigualdade ela gera. Mais escravidão ela gera. Somos péssimos. Longe de Cristo. Fora de Cristo. Mas quando essa graça nos alcança, já não deve haver lugar para essas paixões que nos amoldam para um caráter pecaminoso. A palavra caráter significa pedra esculpida. A vida pecaminosa nos esculpe fora da vontade de Deus e nos assemelha ao caráter do maligno. Agora, Cristo, pelo teu Espírito, nos esculpe segundo a vontade de Deus, segundo o caráter de Deus. Versículo 15, pelo contrário, segundo é santo aquele que nos chamou, tornai-vos santos também vós. Tornai-vos santos também vós mesmos em todo o vosso procedimento. Aqui há algo importante, que se a alma é santificada pelo Espírito de Deus, o comportamento, o procedimento, as palavras, as atitudes testemunham desta santidade. Que diante daquele momento difícil em que você quer mandar a pessoa para o inferno,
Não sei se você já teve essa vontade ou já usou dessa vontade. Eu já também. Mas quando estamos em Cristo, nós amamos. Quando fomos caluniados, enganados, traídos, fora de Cristo, talvez aplicaríamos e pagaríamos com a mesma moeda. Mas em Cristo, nós perdoamos e oramos por essas pessoas. Porque assim Ele nos ensinou. Orai pelos vossos inimigos. Alguns oram para que sejam mortos, né? Não, isso é feitiçaria, irmão, não faz isso não. Mas para que sejam salvos, alvos da graça de Deus. Porque o que foi demonstrado na cruz do Calvário, na Páscoa cristã, foi perdão, misericórdia. Graça de Deus é aquilo que jamais mereci. Jamais mereci. Misericórdia de Deus é aquilo que jamais eu posso produzir. E a sua graça e misericórdia me alcançaram. E alcançou cada um de nós na cruz do Calvário. Há lugar na vida do cristão para a santificação e santidade. É resultado da conversão. Aquele que nasceu de novo deve viver como novo e não como velho. Aquele que nasceu de novo caminhará segundo Cristo e não segundo o próprio eu. Aquele que nasceu de novo perdeu a vida e Cristo a tem. Aquele que nasceu de novo perdeu direito e Cristo o detém. Ao que diz o apóstolo Paulo, já não sou eu mais quem vivo. Porque quando eu quis viver por mim mesmo, pedi mal, pensei mal, agi de maneira pecaminosa, e tudo que fiz fora de Cristo foi como trapo de imundícia. O Cordeiro Pascal separa, Cristo nos separa da pecaminosidade, da desobediência, da inutilidade, da ignorância. Porque quando somos tocados pela sua graça, a luz brilha no caos da nossa alma, na escuridão da nossa alma. Não há lugar, portanto, para as coisas do velho homem, para as paixões do velho homem, e sim para Cristo e por Cristo. E diz o verso 16, porque está escrito, e aqui ele cita Levítico 11:44, enfim, várias vezes em Levítico, né? Porque está escrito, sede santos, porque eu sou santo. Se invocais como Pai aquele que sem acepção de pessoas julga segundo as obras de cada um, portai-vos com temor durante o tempo da vossa peregrinação. Aqui nos faz voltar para a peregrinação lá dos que saíram do Egito até o rumo a Canaã, nessa peregrinação que fizeram. E de repente já não havia obediência, muito menos o temor. E ficaram na caminhada. Ficaram para trás.
não chegando à terra que então manava leite e mel, a terra de Canaã. Pedro está preocupado com os irmãos e deve ser a nossa preocupação de como estamos nos portando. Lá no nosso trabalho, no dia a dia, na família, com os amigos. Quem somos nós? Somos fruto de fato dessa obra do Calvário de Jesus Cristo? Renascidos, revividos, ressuscitados por Cristo para uma nova vida? No testemunho, no ser, no falar, no proceder, no agir, se vê Cristo em nós? Ou ainda resquícios de vingança, de raiva, de ira e de ódio em nosso coração? Ou ainda aquele apego às práticas dos vícios? Quem somos nós a partir de Cristo? Quem nos tornamos? Porque o Cristo da Páscoa, como a própria palavra fala, que nos faz passar o Cristo da Páscoa, que nos providencia esta passagem a Deus. Ao ter contato com esse Cristo, a vida muda. O Cristo da Páscoa propõe uma vida de santificação. E a palavra santo não é a beatificação. A palavra santo é aquele que crê em Jesus, significa separado por Cristo do mundo, do pecado, das paixões mundanas. Assim Cristo agiu na cruz do Calvário. Mas quem eu sou? Quem você é? Quem nós somos? Como as pessoas nos veem? Somos aqueles que participam das rodinhas, das conversas de imoralidade, sem lançar a semente do Evangelho ali? Quem nós somos? Somos aqueles que queremos viver sozinho, não em comunidade, sem amigo. Não, Cristo é o Cordeiro compartilhado. Crente não vive sozinho. Crente traz consigo a própria vida da Trindade, que é a comunidade em si mesmo. O crente é nascido para ser comunidade, conhecer pessoas, falar do amor de Jesus para as pessoas. Não cabe isolamento para nós, cabe compartilhar a palavra. Somos aqueles que falam mal, que traem, que não têm palavra, que não pagam as suas dívidas, como antigamente, que fazem dívidas e não está nem aí se vai dar para pagar ou não, que devem para as instituições, para os bancos, para as pessoas, e não tem a responsabilidade e vergonha na cara para pagar suas contas, e ainda diz que Deus está abençoando? Porque isso não é santidade, porque isso não é marca da Páscoa, não é a marca daquele que passou, ou que foi passado por intermédio de Jesus e levado à presença de Deus. Mas os que por Cristo passaram, foram renovados no caráter, no testemunho, no procedimento. O Cristo da Páscoa tem um efeito de eternidade em nosso coração, de satisfação, de alegria, de celebração, mesmo nos piores dias. Eu falo que às vezes Deus foi meio irônico comigo. Mesmo assim, você glorifica Ele. Eu já contei para os irmãos, né? Internado lá, você está pronto para ser... Mal sabia, eu tinha 2 dias de vida só.
O cara do meu lado com a mesma enfermidade. Você vai lá, você ora para o sujeito fica curado e você fica para a cirurgia. Falei, obrigado, Deus. E você louva a Deus porque alguém foi alcançado com a graça, com uma cura, com a salvação, com o evangelho, com a pregação. A alegria no coração do crente, mesmo nos piores momentos da vida. Eu lembro lá em casa, na casa que nós morávamos, quando chovia, a gente era criança, era até bonito de ver. Tinha mais água dentro da casa do que lá fora. E você ficava, nossa, a cachoeira está melhor do que aquela lá. E você ficava ali, né? Virava até piada. E meus pais sempre orando. Sempre orando. É o procedimento santificado. Fruto da alma santificada. É a nova vida em Cristo. É a alegria de quem foi feito de novo. O Cordeiro da Páscoa promove não apenas reforma, mas é uma nova criação. E, sobretudo, o Cordeiro da Páscoa, Jesus Cristo, nos arranca das garras do diabo e da condenação eterna. E não haverá salvação, e não há salvação, e jamais haverá salvação fora de Cristo, fora da pessoa de Cristo. Ninguém se chegará a Deus a não ser por intermédio da pessoa de Jesus Cristo. A Páscoa cristã revela a pessoa da Páscoa, que é Jesus Cristo. E que não está morto, encerrado num sepulcro, como os grandes homens da história. O sepulcro não deteve, como deteve, e estão lá os filósofos, os faraós, os reis. Cristo venceu o sepulcro, pois venceu a morte. Louco seria tantos homens, mulheres, crianças, adolescentes, milhares e milhares e milhares, que optaram ali nos dias de Cristo, da sua ressurreição, começando por 500, segundo os relatos da Bíblia e do historiador Flávio Joséfo. 500 pessoas viram a sua ascensão aos céus, vivo, poderoso. Louco seria uma propaganda que me levaria a morrer no dia seguinte. Propagar uma ressurreição, um fake news, levaria os meus filhos à morte. Dizer que Jesus ressurgiu, sendo que ele não ressurgiu, naquela época levaria os filhos à morte, a família à morte, os familiares à morte, confiscaria todos os bens. Mas esse testemunho continua vivo. Jesus ressuscitou. A Páscoa não revela um Cristo morto, mas o Cristo que vive para sempre, pelos séculos dos séculos. O Cristo que foi capaz de convidar à mesa para que comesse do pão e do cálice o próprio traidor. O Cristo que chamou à mesa homens rudes, incultos e iletrados, como diz o texto de Atos. Homens pobres, mas também estavam alguns melhores da classe social. Mas que no momento do Getsemane foi abandonado por todos.
e que sozinho foi levado como ovelha ao matadouro, como diz Isaías 53, quando narra a via crucis. E que na cruz do Calvário, ora a Deus Pai, dizendo: perdoa-os, porque não sabem o que fazem. E que em grande misericórdia aparece aos seus discípulos ressurreto, vivo, durante 40 dias, ensinando-os, fortalecendo e dizendo: fiquem em Jerusalém, até que do alto vocês receberão o poder do Espírito Santo. 10 dias depois da sua ascensão aos céus, a igreja nasce no poder do Espírito Santo, segundo a palavra de Jesus Cristo. Cumprindo Isaías 53, verso 12, que diz que ele veria o fruto do seu trabalho. A igreja nasce no Pentecoste, que é a festa dos primeiros frutos. A igreja nasce como fruto de Cristo, do trabalho de Cristo. Isso é história, isso é fato. A Bíblia não trabalha com pressuposições ou experiências ou achismos, mas é registro histórico, o nascimento da igreja, segundo a palavra de Cristo. Porque ele vive, ele sustenta a sua igreja. E a nós, como cristãos, precisamos entender que este amor e graça nos põe o critério da santificação. A santificação do procedimento, do ser, do viver, do fazer, do falar, do agir. Porque agora nós perdemos a vida. E a nossa vida é propriedade exclusiva de Deus. Ele é Senhor, não é escravo. Ele é Deus, juiz, todo-poderoso. Essa é a Páscoa de verdade. Não, ela não é a Páscoa dos ovos. Tem nada a ver. Ela não é a Páscoa dos pães asmos, não mais. Nem das ervas amargas. A nossa Páscoa é a pessoa de Jesus Cristo, que morreu e ressuscitou por nós. E o nosso coração possa se inclinar a Ele todos os dias da nossa vida. E assim como Ele se manifestou na história,